Olá, amigos da TV Online de Santo André. Uma alegria imensa continuarmos a nossa longa jornada a respeito da nossa história nos limites da eternidade. Como sempre falo, prestigiem o nosso canal, compartilhem os vídeos do canal da TV Online, porque eu acredito que é um universo. Bem-vindo a Santo André, sempre digo. Voltando lá ao nosso assunto sobre a criação do homem civilizado, que nós vimos que foi uma colonização de seres que vieram de outro mundo, mas que esse mundo outro ainda está vinculado ao nosso sistema solar, e nós temos, assim, lógico, uma interligação muito grande pelo aprimoramento do nosso DNA. Nós vimos que também foram criados, ou foi criado um casal protótipo do homem civilizado. Esse homem civilizado, ele tinha um conhecimento, ele tinha uma facilidade de aprendizado muito grande. E foi criado justamente o homem e a mulher. Mas devo abrir um parênteses para dizer que a criação desse homem civilizado se deu de forma natural, né? Já não foi em laboratório, como nós vimos lá em outros vídeos. Esse que estou falando agora, né? Nós sabemos que esses seres que vieram de lá para cá, eles eram vistos e se intitulavam deuses, assim como nós também nos intitulamos, não deuses propriamente dito, mas nós temos um domínio, né, sobre o mundo animal. Para eles nós somos os deuses. Não estou falando que o homem era um animal, ele era já portador de um espírito, mas ainda estava tudo muito embrionário, né? Estava tudo muito embotado. E a partir então, né, dessa mestiçagem, nós começamos a ter outro tipo de compreensão, de discernimento. Então nós passamos para um nível acima de conhecimento e de uso das nossas inteligências. No livro da Bíblia, da Gênesis, né, tem lá que foi Deus que criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Mas, num outro livro, que é uma tabuleta suméria, conta que, né, um dos deuses que estavam aqui disse o seguinte, isso está registrado, isso é documento, né? Da minha semente foi criado um novo tipo de terrestre, a minha imagem e semelhança. E é isso, Moisés, quando apanhou, porque Moisés tinha esse conhecimento, né? Então ele coloca isso como se fosse o Deus, mas era um deles que fez esse relato. E aí eu vou contar um pouquinho de como aconteceu. Um dos deuses, que era Enki, ele era um ser completamente ou conectado com a ciência ou conectado consigo mesmo, né, com seus instintos, e ele era extremamente sexualizado. E quando ele andava, né, ele tinha sua esposa, evidentemente, mas ele tinha outros, né, outros encontros, digamos assim, fortuitos, que nem contava, a esposa não ligava. Bom, passeava ele, né, pelas veredas daquele lugar onde ele estava, né, que era, deixa eu ver aqui, eles estavam passeando perto dali onde era o Edim, né, e aí ele vê duas moças muito bonitas, e elas eram extremamente atraentes para ele, né? E ele, evidentemente, falou para
para o seu vizir, que era o Izimud, para que trouxesse as moças. E as moças vieram e ele namorou com as duas, teve relações sexuais e as duas engravidaram. E aí de uma nasceu um menino e da outra nasceu uma menina, que eram muito bonitas. Então aí que nasce o Adapa. Adapa significa em sumério, né, o rejeitado. E aí, por outro lado, a menina recebe o nome de Titi porque era da terra, né? Ti é terra. E aí eles criaram essas crianças com muito amor. Na verdade, essa criação, ela foi bem diligente, assim, né? Eles entenderam que ali era um marco muito importante, onde tinha a entronização de duas raças, né, que se entrosaram e perfeitamente saíram dois seres completamente perfeitos, bonitos, que segundo consta, né, nos anais lá das histórias sumérias, era um ser mais bonito que o da terra, nativo, e um ser mais bonito que eles que vieram. Então eles ficaram muito felizes, orgulhosos, e chamaram, inclusive Enlil, que era o deus, que era o senhor do comando geral, ele que não via com os bons olhos, quando ele foi chamado, ele olhou esses dois seres e ele ficou satisfeito com o que viu. Ele gostou daquilo que viu. E aí Enki, que era o irmão de Enlil, ele diz: agora nós temos uma nova raça. Só que Enlil tinha uma ideia um pouquinho diferente. Falou: agora que nós somos uma nova raça, a Terra tem uma nova raça, essa nova raça está completamente conectada com o nosso DNA, nós temos completa responsabilidades com esses seres. Eu, como Senhor do Mando, e como prometia um Pai do Céu, eu devo submeter essa civilização ao mundo, né? Fazer desse mundo com a civilização justa e moralizada, e ter todo o contexto ético. E não é uma coisa fácil, a gente sabe disso, né? Muitas vezes nós temos 3 filhos e sabemos que esses 3 nós vamos educá-los iguais, né? Mas um será diferente do outro. E às vezes um é completamente diferente dos outros 2, com os mesmos princípios, né, que nós passamos para os 3 de uma forma geral. E assim nasceram aquilo que a Bíblia chama do nascimento de Caim e Abel. Então existe assim Moisés fez uma síntese de tudo que ele conhecia. Ele sabia dos escritos egípcios, ele sabia dos escritos dos sumérios, ele sabia também outros escritos que existiam na época. Então ele sintetizou tudo e fez o começo da Gênese, né? Então tá lá na nossa Bíblia, tá lá, né? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. E voltou a dar à luz, dessa vez Abel, irmão dele, e Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então nós temos ainda no nosso conceito, né, que Caim era um mauzão e Abel era aquele bonzinho, era aquele que estava ali, que inclusive parecia até que ele era o preferido do Criador. E não foi bem isso. E é isso que eu quero trazer para vocês. Exatamente o que aconteceu. Enquanto Caim era agricultor, Abel era pastor. Então nós vamos ter que voltar um pouquinho no nosso tempo, né? Porque foi assim, eles decidiram, os deuses, com o nascimento dos 2 meninos,
que um ficaria, né, o Caim ficaria sobre a custódia de Ninurta, que era um dos filhos de Enlil, que era o senhor do mando geral, era o comandante geral, né? E o outro, Abel, ficaria com Marduk, que era filho do Enki. O Enki era senhor da terra, porque ele tinha que receber as ordens do senhor do mando ou do comando e executá-las, né? Mas esses dois clãs que criaram, né, foram criados porque o clã de Enlil aqui na Terra começou a crescer e o clã de Enki também começou a crescer. Então eles tiveram problemas, que eles começaram a ter embates, né? E aqui nós vimos que que é o Ninurta, que é de Enlil, fica com Caim e Marduk fica com Abel. E nós vamos ver assim, né, que isso vai trazer uma consequência muito grave, né? Quando eles tinham assim, então eles foram, tanto Caim quanto Abel, eles foram instruídos dentro daquilo que eles iam realizar, porque o cultivo era necessário, a agricultura era necessária, porque não só o nativo precisava, ou aqueles que já eram híbridos precisavam dos grãos, como também eles, né? Porque eles eram como nós, eles precisavam comer, eles precisavam se alimentar, precisavam se vestir também. E aí, uma coisa que eu achei bem importante, né, é que aqui na Terra não existia ainda a ovelha, na fauna não tinha a ovelha. Então o que aconteceu? Eles importaram isso do mundo deles. E tem um momento certo que isso acontece, tem um motivo muito grande, né, para eles trazerem. Então eles trazem a ovelha, e a ovelha para eles era algo importante. E nós vamos ver que isso ficou dentro, né, do contexto religioso, porque nós falamos sempre do Cordeiro de Deus. A gente acha o cordeiro, né, é um animalzinho extremamente doce. Enfim, o cordeiro não era daqui, ele veio de outro lugar. E nesse momento, então, o que acontece, né? A Abel, ou Abael, como está escrito no livro Perdido de Enki, que é a tradução das tabuletas sumérias, ele tinha, assim, uma certa prepotência por ele vestir os deuses, né? Por ele fornecer a carne para esses deuses. E ele tinha esse sentimento que ele era mais importante que o irmão, que era um agricultor. O irmão, que era agricultor, mas também fazia pecuária, falou para o irmão, eu também sou importante, porque afinal de contas coloco os grãos que mata a fome, não só deles, mas como a nossa. E também tem um outro item muito importante, é através do meu esforço, né, que existe hoje, por exemplo, a carne do boi, né, a carne da cabra, porque fui eu que fui buscar. Mas Abel, ele estava mais voltado para si mesmo, né? Aí Enlil, que era o senhor do mando, que era o comandante geral, né? Ele fez ele tinha uma festa que eles trouxeram também de lá, onde essa festa era a festa das primícias. E essa festa das primícias, eles recebiam as primeiras, digamos assim, as primeiras safras de grãos, traziam os melhores animais, as melhores ovelhas. E nesse momento, então, que chega, né, que eu digo que é a raiz de todo mal, né? Quando eles chegaram e depositaram, por exemplo, Abel chegou e depositou nos pés dos deuses as melhores ovelhas.
E aí Enlil alegremente abençoou os dois irmãos, ficou feliz, falou: muito bem, vocês estão trazendo a prosperidade, vocês estão transformando, né, aquilo que era impossível, impossibilidade de vida, de sustento para tantos. E quando Caim colocou, né, as suas primícias das primeiras colheitas, porque na verdade, primeiramente, Enlil tinha abençoado os dois, né? E no segundo, quando vem Caim, né, que coloca as suas primícias, em que simplesmente, que era outro Deus, abraçou o filho, que era responsável por ele, simplesmente não deu a menor bola para o trabalho, pro esforço, né, que ele havia feito para agradar os deuses, né? E Abel se sentiu muito orgulhoso com isso. E ele diz assim: sou eu quem traz a abundância que sacia os Anunnaki, que eram eles de longe, que dá força aos heróis e que proporciona lã para as suas roupas. Mas Caim, né, retrucava: sou eu que encho as pradarias com abundância, que faço os sulcos na terra onde os grãos são fartos, em cujos campos se multiplicam os pássaros, em cujos canais os peixes são fartos. Também ele diz: produzo, né, o pão que sustenta toda a variação de dieta, de alimentação. Então aí começou aquele momento, digamos, triste, né, da história da civilização humana, onde um irmão começou a brigar com o outro. E nessa briga que eles tiveram, né, no calor daquele momento, eles se engalfinharam, foi uma luta corporal, e no calor do momento, né, Caim, para se defender, ou até para alvejar na hora da raiva, deu, né, uma pedrada na cabeça do irmão e atingiu uma região letal, e o irmão veio a falecer. E a partir de então, né, existe essa situação que Caim era muito ruim, mas na verdade eles tinham exatamente os mesmos defeitos que nós temos, de arrogância e também de competitividade. Então eles se competiam, né? E aí, quando isso aconteceu, evidentemente, o pai, que era um Deus, Enki, ele ficou muito abalado, porque ele não imaginava que um filho mataria o outro. E aí o Caim foi condenado à morte. Mas ele apelou, ele falou: não matem. Aí Enlil fala: então tá, então que levem, ele seja exilado para as terras além dos mares, que seria a América. Então Caim, ele vem para cá, né? E aí na Bíblia tem que fosse colocado na sua face um sinal para que ninguém matasse, porque aquele que matasse em Caim também seria morto. Na verdade, lá a história dos sumérios é que, segundo os registros, é que Enlil falou assim para Ninginzida, que era seu sobrinho e também era um médico geneticista. Ele falou: coloque uma marca genética em Caim, para que ninguém o mate e para que nós possamos reconhecê-lo entre os outros, porque pro lado de cá também já havia seres viventes, né? E nesse momento, então, né, é feito uma inserção genética em Caim, que os seus descendentes nasceriam imberbes, ou seja, os homens não teriam barba. E muita gente fala que são os índios, né? Mas a gente sabe que a maioria, evidentemente, a maioria dos índios não tem barba, né? Ou pelos. E seriam esses daí, né, que vieram povoar todas as Américas, né? E aí, então, essa é a história dos gêmeos que eu deixo para vocês hoje, tá bom? Obrigada pela audiência, um grande abraço, um beijo e até a próxima!